Pronto, então mais uma vez boa tarde aí para vocês. Eu vou fazer uma apresentação minha, né? Não sei se todo mundo já teve aula comigo. Eu acho que não. Eu não consigo lembrar do nome de todo mundo, até porque, né, no online é cada vez mais difícil de fazer isso. Acho que se fosse em presencial eu teria mais facilidade. Mas eu acho que alguns aqui não tiveram aula comigo. É, Essa disciplina, gente, é uma disciplina preparatória, né, para vocês escreverem o TCC de vocês, mas já é um momento em que vocês vão trabalhar realmente no TCC de vocês, tá? Então, vocês já vão ter que pegar e ir atrás de um orientador, né? Vocês vão ter que ter um tema. Então, essa primeira parte da disciplina, dessas 2 primeiras semanas, vai ser para mostrar isso para vocês, né? Eu vou apresentar aqui o funcionamento da disciplina e um exemplo é, lúdico ali para vocês entenderem a importância do orientador, né, e da revisão, de todo o trabalho que a gente faz científico e bibliográfico para desenvolver um projeto. E também na segunda semana eu vou vou trazer alguns temas aí do trabalho dos professores do nosso departamento, para que vocês tenham aí alguma noção do que cada um faz, para vocês entrarem em contato e decidir o tema, qual orientador e etc, tá? Então, eu estou falando isso por quê? Porque é muito importante que vocês façam isso nessas 2 primeiras semanas, né? Já é a primeira informação que é importante, vocês têm que sair daqui, né, com isso na cabeça, que é a missão de vocês aí essas 2 semanas, porque tudo vai depender disso, né? Então, a disciplina inteira ela vai estar baseada nisso. Vocês vão ter que fazer a revisão bibliográfica em cima do tema que vocês decidirem. Tem que fazer a metodologia, os objetivos, tudo em cima do tema que vocês decidirem, né? Então, se vocês não conseguirem fazer isso, vai ser muito difícil de trabalhar ao longo da disciplina, tá? Então, é importante que vocês façam isso. Então, como eu estava falando, eu acho que nem todo mundo teve aula comigo, então eu faço uma apresentação breve minha aí, da minha formação e do que eu tenho trabalhado. Eu sou engenheiro mecatrônico, na verdade, né? Minha graduação foi de 2008 a 2012 na USP, aqui em São Carlos. Aí, quando eu me formei, eu estava prestes a me formar, na verdade, eu já tinha decidido a fazer a pós-graduação, né? Seguir para a área. Queria ser professor, na verdade, e aí também, como na carreira aí a gente tem que fazer pesquisa, também gostei bastante de pesquisa, né? Foi bem legal. Escolhi a Maíra como minha orientadora, principalmente por conta do jeito dela, né? Eu acho que é interessante pensar nisso também, porque a gente fala que a pós-graduação é um casamento, né? Porque a gente vai ficar um bom tempo juntos. E então já fui pensando nisso, né? Além da área dela, que era uma área de modelagem, de manipuladores e tudo mais, eu gostava também. Então casou bem, né? O meu interesse e a pessoa que eu queria trabalhar junto, e foi bem legal o meu mestrado, aí durou esses 2 anos, né, de 2013 a 2015. E aí eu continuei e fiz o doutorado com ela também, né, mas mais na área de dinâmica e mecatrônica, que é uma área, porque no meu mestrado eu fiz mais a modelagem, era uma simulação, né, era uma área mais de dinâmicas e modelos, assim, das máquinas e sistemas. E aí, até ali no programa de pós-graduação, eles criaram essa área nova de dinâmica e mecatrônica, e o meu doutorado ele se encaixava mais nisso. Então, eu mudei até a minha área ao longo do doutorado, né, para essa área aí, porque eu fiz o controle do manipulador, né, eu ajudei, né, auxiliei a construção do manipulador, aí fiz toda a comunicação, a parte de comunicação do motor com o computador, né, fazer a leitura de sensores, fiz todo o controle, na verdade fiz vários controles, né, comparei controle utilizando uma medida usando câmera, aí tinha uma aluna de mestrado que fez toda essa parte de visão, né, identificar a posição do efetuador do manipulador, enfim. Eu consegui, né, no doutorado, ter uma experiência bem grande experimental aí de manipuladores, de sensores, atuação, comunicação, controle, modelos, otimização.
tudo que é bastante coisa, né? Mas assim, a gente vai fazendo aos poucos e aí vai dando certo. E aí, logo quando eu acabei o doutorado, eu fiz três concursos, não me lembro, não, 3 concursos, e aí um deles foi o da UFSCar, e eu consegui passar aqui, né? Fui chamado em novembro de 2019, eu entrei em novembro. Acompanhei, não sei se alguém estava nessas disciplinas que eu acompanhei com o Luiz lá atrás, né, na área de mecatrônica, então instrumentação, interfaces que eu acompanhei. E aí logo veio a pandemia, né? Então só dei aula online depois, não dei aula presencial. E quando a gente ficou meio parado ali, no primeiro semestre lá de 2020, eu já aproveitei fazer toda a documentação que eu precisava fazer para me credenciar pós. Então, o meu trabalho na pós aqui, eu tenho alguns exemplos, né? Tem TCCs e Cs aí que estão trabalhando com isso aqui também. Eu tenho alguns de estimativa de posição, e que eu uso o sinal de comunicação entre os módulos, né? Então, módulos como o Arduino mesmo, tem um módulo ali de comunicação que eu uso, é o LoRa, e utilizo essa comunicação para fazer alguns algoritmos de triliteração, para definir a estimativa da posição de um nó desconhecido, né? Tem otimização de desempenho de um manipulador antropomórfico, que é como se fosse um braço, né, robótico. Tem um projeto desse robô, não desse específico, né, mas é um robô paralelo acionado por cabos. Então, um robô desse tipo tem uma estrutura que a gente chama que é o efetuador mesmo, o que a gente quer mexer, né? E ele é acionado por cabos. Então, esses cabos aqui, eles tracionam através dos cabos aqui, né, para movimentar essa estrutura. E aí você consegue fazer o que você quiser, né? Então, ele funciona como um manipulador que tem essas partes aqui, que no caso é substituído, né, o cabo, os elos pelos cabos, né? Então é praticamente a mesma coisa, tem a ideia, né, é a mesma coisa, assim, né, tendo menos peso aqui, né? Então você tem uma dinâmica, esforços menores, né? Mas a dinâmica, pensando em vibração, ela é pior, né? Então tem vantagens e desvantagens, tá? E eu tenho parcerias com os professores da USP ali ainda, né, minha orientadora, outros professores da UTFPR e da UFSCar mesmo, tanto do departamento da mecânica, da elétrica, da computação, já consegui fazer algumas parcerias aí. Em relação à extensão, eu consegui criar o grupo Frequências no final do ano passado, né? Então é um grupo de diversidade na engenharia mecânica. A gente não só LGBT, né, mas também de pessoas pretas, pardas, indígenas, a questão de gênero, de mulheres, né, dentro da engenharia mecânica, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. E também, se tudo der certo aí, mais alguns dias, vou me tornar o supervisor da Engrenar. Então, já estou envolvido há um tempo com alguns projetos, né? O comitê também lá de diversidade da Engrenar. Conheço bastante gente da Engrenar, né? Então, foi meio natural aí essa transição, né? Então, isso é um pouquinho de mim aí, do meu passado, meu presente, né? Do que eu tenho feito aí. Então, agora falando da disciplina em específico, deixa eu ver se ninguém comentou nada. Tá todo mundo acordado? Tá, né? Sim, estamos aqui, estamos aqui. Aham. Que eu não estou olhando o Meet. Então, agora falando da disciplina mesmo, tem um objetivo, né, até colocado, acho que lá na ementa que eu tirei esse objetivo aí, que deixa bem claro o que a gente pretende aqui, tá? Que é fornecer os elementos de metodologia de pesquisa. Então, eu vou falar nas aulas lá, você vai ver que eu falo um pouco de metodologia de pesquisa, para o desenvolvimento da monografia final de curso, né, que é o TCC de vocês. Então, a ideia é vocês terem esses elementos, né, o que é revisão bibliográfica, o que é metodologia, né, o que é resultado, o que é conclusão. Então, eu faço um apanhado, né, de todas é, é, essas sessões aí, vamos dizer assim, né, que tem que ter no texto, tá? Mas também eu falo um pouco sobre
o que vocês têm que levar em consideração no desenvolvimento do projeto também, tá? Então, não é só questão de texto, beleza? Então, um desses objetivos, né, era isso, era ter esses elementos, mas também auxiliar na documentação. Então, tem essa parte da padronização da escrita científica. Figura assim, tem que citar a figura no texto, tem que ter a equação enumerada, tem que ter, né, sei lá, as referências citadas de determinada maneira. Então, tem algumas padronizações que eu vou passar, tá, sobre isso, mas eu não vou ficar detalhando. Eu tenho um link lá no Moodle, tá, que tem toda essa parte, tem os modelos em Word, tem o modelo em LaTeX, quem quiser usar LaTeX, eu sugiro que aprendam e usem o LaTeX, porque faz muita diferença, tá, para a formatação final do trabalho. Mas eu não vou ficar pegando muito no pé nessa questão da formatação, porque tem todas as normas lá no site da biblioteca, tá? Tem os modelos e etc. O que eu vou falar mais é em relação a conteúdo e estrutura de texto, tá? Como que vai ser as nossas semanas aí, os nossos estudos? Vai ser as aulas expositivas, então como a Maísa, né, falou, já tem a playlist lá com as aulas gravadas, que eu gravei no semestre passado ainda, mas vai ser as mesmas aulas. Mas a gente vai ter algumas discussões também em formato síncrono, tá? Então, toda semana eu vou trazer uma discussão aqui para a gente. Então, semana que vem eu vou trazer os temas dos professores, aí depois eu vou comentar como a gente pesquisa lá títulos e resumos, como que a gente lê os artigos, onde a gente tem também algumas bases de TCC, dissertação, que dá para a gente dar uma olhada e ver como que faz, né, como que define isso. Então, vou trazer para vocês se familiarizarem, né, para que não fique muito fora do que vocês estão fazendo, tá? Então, vocês têm que ler, né? A gente vai lendo e vai aprendendo. Então, eu vou trazer essas informações para vocês. E também alguns feedbacks. Então, eu vou pedir lá uma tarefinha que tem que entregar. Desculpa, gente. Muito barulho aqui. Que tem que entregar o título e o resumo, né? Então eu vou dar uma corrigida e aí eu vou falar o que foi escrito lá no título e resumo que vocês me mandaram e o que está certo e o que está errado, o que ficou faltando ou o que foi muita enrolação, né? Também não é para ficar fazendo isso. O texto científico ele tem que ser claro e objetivo, tá? E simples. Então, se eu ler e tem uma informação repetida 2, 3 vezes no mesmo parágrafo ali, tá errado, porque é enrolação, tá? Não é para ser assim, é para ser uma coisa bem simples, né, de forma que eu leia e seja uma história bem contada. Eu sempre falo isso, vocês vão ver que nas minhas aulas eu sempre falo, né? O texto ele vai ter que ser uma história bem contada. Você vai ter que começar a introduzir o tema, né? E delineando muito bem a história, tá? Então é uma história mesmo, tá, gente? A gente vai ter, então, como eu falei, algumas avaliações. Como eu falei lá no começo, antes da gravação, né? Não se baseiem no que foi feito nos semestres passados, porque antes algumas notas eram dadas pelos orientadores. E agora não vai ser assim, tá? Eu vou dar todas as notas, eu vou avaliar tudo. Porque era uma coisa meio assim, sem critério, cada um dava a nota que queria, né? Não eram coisas que eu acho, não eram avaliações muito que auxiliavam na escrita, na formação aí do projeto e do texto, né? Do desenvolvimento do trabalho. Então eu separei aqui algumas avaliações que vai ser o meio que o passo a passo que vocês vão ter que fazer, né, na entrega da proposta. Então, a primeira ali, que é o título e resumo, ela já existia. Então, vai ser uma coisa que vai ser muito similar com o que já era antes, né, que é o título e o resumo aí da sua proposta, tá? Então, no título vai ser o seu título, né, basicamente bem direto, e o resumo a gente passa aqui, tem uma aula sobre resumo, tem uma aula de título também, né, como que você define um título, né, para vocês fazerem.
Então, no resumo, tem que ser o resumo, né, da sua proposta aqui. Objetivo geral e objetivo específico, eu explico exatamente o que é isso, tá? Geralmente, o objetivo geral e específico estão conectados com os resultados esperados. Então, isso tem que ter essa conexão quando vocês forem escrever e apresentar toda a sua proposta, tá? Enfim, tem aí algumas avaliações que a gente vai ter aí. As 4 primeiras vão valer 1 ponto na média, né? E as últimas, elas vão valer um pouquinho mais. Então, a gente vai ter uma primeira entrega da proposta, que eu vou corrigir e vou dar um feedback para vocês. E aí, vocês vão corrigir, né, refazer essa proposta e fazer uma nova entrega, que vai ser essa nota A7 aqui, tá? Então, vai ter a A5 e a A7, que vai ser praticamente a mesma coisa. Só que vocês vão corrigir o que eu der de feedback aqui, né, para essa segunda proposta, para a segunda entrega, tá? E aí a gente vai ter uma apresentação, essa A6 aqui, a apresentação é como se fosse a apresentação da defesa de vocês, né? Então vai ser no mesmo esquema, vai ter um tempo limitado, às vezes eu faço alguns comentários sobre a apresentação, sobre a proposta, faço algum questionamento, tá? Porque é isso que vai acontecer lá na defesa de vocês. Então é para treinar vocês mesmo. Então, para ser aprovado, tem que ter a média final maior que 6, né? É igual ou maior. Se ficar entre 5 e 6, vai ter que reescrever o projeto para que eu faça uma nova avaliação. Então, esse aqui seria a avaliação complementar, ok? Caso não atinja o mínimo de 6, vai ser reprovado. E a frequência mínima é atingida realizando 5 das 7 avaliações, tá? Então, ainda dei uma colher de chá aí, porque seria 5,25, né? Mas ainda se você deixar de entregar 2 dessas daqui, ainda dou 75% de frequência mínima para vocês, ok? Alguém está com dúvida até aqui? Não. Tá tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza. Então, esse texto que eu falei, né, da proposta, tem um modelo lá, né? Também ao longo da disciplina, né, eu ponho essa estrutura, tá? Então tem que ter introdução, objetivos, a metodologia, cronograma, tá? Tem essa estrutura lá para vocês fazerem. Esses templates e formulários, como eu falei, já está disponibilizado lá no AVA. Eu ainda tenho que colocar algumas atividades que estão faltando para vocês conseguirem fazer a entrega, porque eu ainda não fiz o modelinho, tá? Então, vou fazer, mas vai ser coisa simples. Então, logo eu disponibilizo lá. Tem uma aba lá, se vocês verem, vai ter o início e vai ter atividades e templates, aí depois tem semana 1, semana 2 e assim por diante. Eu vou tentar também liberar tudo, tá? Eu só preciso verificar se está batendo as semanas certinho e as aulas, né? Mas a hora que eu fizer isso, eu vou liberar tudo, aí vocês podem assistir tudo se vocês quiserem já adiantar, né? E fazer as entregas adiantado, pode fazer, ok? Vai ter essa apresentação para todo mundo, né, no final da disciplina. E é importante que vocês mantenham as reuniões aí regulares com os professores orientadores, ok? Então, aqui a gente tem um cronograma que também está lá no Moodle, né, lá no AVA. Então, hoje a gente está aqui na introdução e motivação. Como eu falei, na semana que vem tem o tema dos professores. Daí, semana que vem, tem essa parte aqui dos elementos de projeto de monografia. Então, venham sempre na aula síncrona, tá? Mas vai ser uma coisa bem rápida a aula síncrona. É só para eu começar, eu vou dar tirar dúvidas, né, eventuais que vocês tiverem, trazer alguma coisa sobre esses temas aí para vocês entenderem bem o que precisa fazer na hora de estudar essas partes aí da disciplina, tá? E aí no final aqui que a gente vai ter, né, os seminários, provavelmente a gente já vai fazer em 2 dias, tá? Então em 2 dias eu acredito que a gente consegue fazer tudo, mas eu ainda deixei essa aula aqui do dia 28 de abril para caso a gente precise fazer, ok? Antes dos seminários também, eu sorteio como que vai ser a ordem, tá? Então, para vocês se prepararem aí e vocês conseguirem fazer antes da hora, tá?
Aqui a gente tem algumas datas das entregas. Então, aqui dia 24 de abril, a gente já vai ter essas 2 entregas aqui. Que 24 de abril? 24 de fevereiro, perdão. Já vai ter essas 2 entregas, então vocês vão ter praticamente, né, 1 mês aí para fazer isso. Então, como eu falei, né, tem que procurar o orientador, conversar certinho e aí definir essas coisas. Aí eu vou querer alguns artigos para entrega, tá? No dia 10 de março, aí que vai servir como referência do trabalho de vocês. Os métodos e os resultados esperados para o 24 de março. Então, a primeira entrega da proposta já vai ser dia 31, né? Por quê? Porque, na verdade, você vai utilizar tudo isso daqui para escrever a proposta final, né? Daí, uma semana nos 2 dias aqui, né? 7 e 14, as apresentações. E, por fim, a segunda entrega com as correções. Então, quando vocês entregarem, eu pretendo aqui em uma semana corrigir. Então, dia 7 de abril, no máximo, eu entrego as correções para vocês, faço até um feedback aí, talvez, na aula mesmo, né? E aí, vocês vão ter mais 2 semanas para entregar, né? Para eu poder corrigir de novo e entregar as notas, beleza? Então, todos os vídeos, né, tanto as aulas síncronas como a playlist lá vai estar tudo no YouTube. Os slides vão estar no Moodle, lá no Ava, né? Se tiver alguma comunicação que eu precise fazer, eu vou fazer pelo e-mail que está cadastrado lá no Siga. Então, fiquem de olho, né, no e-mail que está cadastrado lá. Como eu falei, né, as aulas toda semana, a gente vai ter uma parte síncrona, mas é bem pequena, então vocês podem ficar tranquilos. E se precisarem tirar alguma dúvida fora, né, do horário síncrono, vocês podem me mandar e-mail, podem me perguntar qualquer coisa aí, ficou aberto para explicar, não precisa ser só da disciplina, tá? Aqui tem alguns links dos manuais, né, que eu comentei, para apresentação também tem, né? Mas também tem um link que leva para o site da BCO lá no Moodle, no Atividades e Templates lá, que tem as normas, tá? Que tem o modelo em Word, quem quiser usar o Word para fazer a monografia final, tá? Não um projeto, mas a monografia. Então, quem quiser pode utilizar lá, tá? Então, aqui só um lembrete aí das áreas que a gente tem. Então, quem tiver interesse, né, e contactar os professores também tem os e-mails aqui. Então, tem da área de dinâmica, né? Tem a área de processos de fabricação, tem a área de sistemas mecatrônicos e a área de projeto mecânico e sistema térmicos e fluídicos, tá? Então, aqui eu só deixei, né, os e-mails para caso alguém queira entrar em contato já, né, já ter essa... esse PDF vai estar lá no Ava, então quem quiser pegar de lá, tá? Mas semana que vem, como eu falei, eu vou trazer alguns temas de cada professor aí também, né, comentar um pouco de cada professor, para que vocês saibam o que cada um faz, tá? Alguém está com alguma dúvida até agora? Só vou fazer mais uma apresentaçãozinha, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Não, Tudo certo? tranquilo. Tá. Então deixa eu pegar outra aqui, que eu falei que isso é um exemplo aí, né, do que... É um exemplo legal, assim, eu acho engraçado, um pouco divertido, que é sobre a importância aí, né, da gente seguir a metodologia correta na hora de fazer um projeto de TCC, tá? É um exemplo de pesquisa fictício aí para a gente entender isso. Então, vamos pensar aí numa cidadezinha, né, que tinha um rio cortando essa cidade, e aí um aluno queria trabalhar com esse problema, porque esse rio não tinha como ser atravessado. Então ele precisava, né, de alguma maneira atravessar esse rio, aí fazer alguma coisa para atravessar esse rio. E aí ele entrou em contato com o orientador e definiu esse tema de estudo, né, que o problema seria fazer a travessia do rio. Então ele muito empolgado, né, foi lá e fez a revisão bibliográfica sobre a água, da onde que vem a água, né, onde que existe água, se existe água na terra,
fora da Terra, né? A criação dos oceanos na Terra, aqui, né? Como que foi feito, o que aconteceu para ser criado os oceanos, né? Como que os componentes aí da água, do rio ali, como que ele como que se era poluído, se não era, né? Como que era formada as correntezas do rio, enfim, todas as características, né? Ele fez uma busca bibliográfica bem aprofundada aí sobre a água, o rio e etc. Daí ele definiu, né, uma solução para atravessar o rio, que seria essa primeira tentativa dele aqui, que seria uma catapulta, né? Pegar uma catapulta, colocar de um lado do rio e lançar, né, os indivíduos para ser atravessado, se atravessar o rio aí. Então, ele chamou 100 indivíduos, né, para ter uma certa população, uma amostragem, né? E aí lançou esses 100 indivíduos, né? Lançou um, caiu lá do outro lado, caía no rio, né? E acabava morrendo. Então, na verdade, 95 desses 100 indivíduos não sobreviveram, né? Foi uma eficácia muito baixa, 5%. Então, ele notou que poderia ser melhorado, né? Tinha que colocar alguma maneira ali de deixar as pessoas vivas, né? Não podia, não é só atravessar o rio, tem que, né, conseguir atravessar o rio, mas continuar vivo, né? Mas ele conseguia lançar ainda as pessoas, né? Então as pessoas chegavam a atravessar, mas não chegavam vivas, né? Então ele tinha que fazer uma maneira das pessoas ficarem vivas. Então ele pensou, bom, eu vou colocar um paraquedas, ela vai ser lançada, aí ela abre o paraquedas ali no meio do lançamento e ela chega bonitinho do outro lado, né? Só que o que aconteceu? 20 indivíduos abriram o paraquedas antes da hora. Então eles abriram antes da hora, caíram no rio também e foram levados, não adiantou nada. 30 não abriram o paraquedas, ficaram nervosos, né, no meio lá, lançado, né, uma loucura. E aí caíram, se estatelaram lá do outro lado também, não adiantou nada, né? Também não sobreviveram. E 50 indivíduos conseguiram cruzar com sucesso. Legal, né? Melhorou bastante. Eficácia de 50%. Ó, melhoria substancial, né? Porque o índice que era de 5% passou para 50%. Mas o que ele notou, né? Que dependia do usuário, né? Era uma coisa que dependia do usuário. Ou ele era lançado e dependia que ele abrisse o paraquedas. Então, ele pensou, não vou usar o paraquedas, fazer uma coisa que eu não preciso do usuário, fazer uma coisa que ele vai chegar lá e vai cair num colchão de ar. Então, bota o colchão de ar lá, calibra bonitinho a catapulta, né? Ele é lançado e cai no colchão de ar, né? Ainda por alguns erros, né? A catapulta lança, às vezes a pessoa muito leve, aí cai, é lançado para fora é lançado além, né? Então, alguns erros ali acaba sendo acontecem, né? E aí teve 95% de eficácia, o que foi muito bom, né? 95% é uma técnica que já quase 100% está ótimo, né? Satisfeito com os resultados, ele marcou a defesa do trabalho de pesquisa dele. E aí o resultado foi o quê? Reprovado. Né? Por que foi reprovado? Porque ele matou um monte de gente? Não foi por causa disso. Matar um monte de gente até que tudo bem. Mas o que aconteceu? Em nenhum momento ele procurou o orientador dele, né, desde lá da definição do problema, do tema, até a conclusão dos experimentos. Né? O orientador poderia ter falado para ele, olha, a gente tem que fazer assim, assado, a gente tem técnicas, né, que permitem a travessia do rio de forma mais segura, né? A gente pode fazer de tal maneira, né? Como que se faz uma revisão bibliográfica, né, tudo mais. Porque ele não realizou uma revisão bibliográfica adequada. Lembra que eu falei? Ele falou da água, onde existia a água, da correnteza. Né? Ele falou de várias características da água, do rio, né? Mas e as técnicas de travessia de rio? Né? Então, quando a gente faz uma revisão bibliográfica, a gente não tem que se atentar, às vezes, uma característica que está envolvida com o problema. Você tem que falar do problema e das possíveis soluções desse problema. Então, se atentar a isso quando vocês forem fazer uma revisão. Então, eu vou falar de manipulador. Aí não vou ficar falando do aço que é feito o manipulador, né? Não.
tem que falar das características, né, eu vou falar de controle de manipulador, então você já fala a definição de manipulador e você já vai para controle de manipulador, as soluções que existem, as características, etc, tá? Que ele também fez de errado? Olha, ele escolheu uma ferramenta antes, né, de qualquer coisa, a priori, sem justificativa para eliminar as outras ferramentas candidatas. Né? Por que ele escolheu catapulta e não uma ponte, ou não um barco? Né? Então, quando a gente vai fazer um trabalho, a gente tem que apresentar as possíveis soluções e também falar por que aquela solução que você está propondo, ela se difere das outras, tá? Então, tem que deixar isso bem claro, né? Por quê? Porque senão o que ele fez, na verdade, não serviu para nada, né? Porque você tem outras soluções que têm 100% de eficácia. No caso ali, né, ele fez uma coisa só da cabeça dele. Ele também não comparou, né, justamente a mesma coisa aqui, né? Ele não comparou o trabalho dele com outros trabalhos. Ele só comparou com o trabalho dele mesmo. 5%. Aí depois veio para 50% de eficácia, depois 95%. Né? E assim, ele não chegou a uma conclusão que se compara, né? Que você tenha alguma evolução mesmo na literatura, né? No estado da arte aí do problema, ok? E também uma coisa que ele fez, que acaba enganando muito, né, nos trabalhos, é que essa solução específica para o rio dele ali, ela não, mesmo que, né, esses 95% de eficácia fosse realmente uma solução, ela nem sempre pode ser generalizada para todos os rios, né? Como que você generaliza para todos os rios? Às vezes a catapulta ela não consegue lançar a partir de, sei lá, 100 metros, né? Então, um rio que é bem largo, que tem mais do que 100 metros de largura, né, você não consegue lançar a pessoa. Então, pronto, já não é uma solução que foi generalizada. Né? Então, você tem, às vezes, que também fazer essa delimitação. Né? Então, essa solução serve para tal rio, com tal característica, com tal tamanho. Né? Então, essas coisas a gente também tem que fazer no trabalho. Beleza? Então, essa era a brincadeira aí que eu tinha para apresentar para vocês. Eu acho bem engraçado, mas é um exemplo aí bem lúdico que demonstra bem isso, tá, gente? Que vocês têm que fazer a revisão correta, né? Tem que procurar o orientador, porque às vezes o orientador ele nem é muito específico daquele problema que você está trabalhando. Mas a gente já tem muita experiência, né, de passar por vários outros projetos, né? Então, a gente sabe como faz, né? Como que a gente procura a solução, como que a gente procura resolver um problema. Não precisa ter o conhecimento sobre aquele problema, né? Mas saber como que a gente vai andando aí, sabe, alguns caminhos das pedras aí para conseguir resolver e chegar numa possível solução. Tá? Então é importante que vocês levem isso em consideração na hora de definir, né, o tema, definir o orientador, etc. Tá? Então, da minha apresentação era isso. Eu acho que eu acabei rápido demais, mas daqui 2 minutinhos o Bruce vai entrar e aí ele vai falar um pouquinho para vocês da pós, tá? Deixa eu aproveitar então que eu tenho alguns minutinhos. Eu vou compartilhar a aba aqui do Moodle. Então, quem não entrou lá, né? A gente tem aqui alguns links. Esse link está para abrir a playlist lá das aulas gravadas, dos temas. Aqui eu vou sempre colocar as notas de vocês. É uma planilha com todas as pontuações lá e tal. As atividades, né? O link para a aula. Aí aqui tem as atividades, né? Então, aqui que eu falei que está faltando, né? Está faltando algumas atividades que vocês vão entregar aqui, mas logo eu começo a colocar. E aqui tem os templates, né? Tem o templates para a LaTeX do projeto e da monografia. Então, são dois diferentes aqui, tá? O projeto ele é menorzinho, né? Ele não tem todos os elementos pré-textuais lá que vocês vão entender que eu estou falando, que é tipo lista de figura, lista de tabela, não precisa, né? Mas já na monografia precisa, ok? Então, tem dois templates aqui diferentes. Aqui tem algumas dicas de como fazer equação e tabela no LaTeX. Então, quem quiser usar,
né, tem aqui, é fácil, tá, gente, usar, porque sai pronto. O LaTeX ele pode parecer um pouco assustador no começo, mas eu sugiro que vocês tentem, tá, novamente, porque faz bastante diferença. Aqui que é o site que eu falei, né, da BCO, que tem todas as normas. Então aqui tem, né, o manual para apresentação, padronização de citação, de referência, como faz o sumário. Aí aqui tem esse modelo, né, um modelo de trabalho acadêmico, que esse aqui é o modelo em Word da monografia, não do projeto, tá? Falando lá do TCC final. Meti o dedo onde não... Peraí, que eu já vou acabar. E aí, então, aí aqui dentro, ó, o formulário, tem o template aqui do formulário, tá vendo? O DocX, certo? Então, vocês baixem aqui e vocês vão poder preencher ele, tá? Deixa eu ver aqui no outro, que também tem... e aqui tem também o template doc do projeto de monografia, quem quiser usar, tá? Então, se quiserem fazer em Word, pode. Se quiserem fazer em template do LaTeX ali, também pode. Eu uso o Overleaf, tá? Então, quem quiser também usar o LaTeX, né, tem essa plataforma online aí que eu também tenho uma parte lá que eu vou falar do Overleaf, tá? No meio aí do semestre. Então, quem quiser fazer o projeto depois lá no LaTeX vai ter isso. Beleza, gente? Então, o Bruce tá aí já, né? Eu acho que eu vi. Obrigado, Bruce, de estar participando aí da aula para falar um pouquinho da pós aí. E ele vai apresentar um pouco para vocês, tá, gente? Sobre a pós, sobre o que vocês podem já fazer aí para, se quiserem adiantar, né, ter uma experiência aí com a pesquisa e pós-graduação. Obrigado, Bruce, pode falar. Beleza, gente. Boa tarde, pessoal. Obrigado, João, pelo espaço aqui na disciplina, novamente, né? Eu vou projetar minha tela aqui para falar coisa rápida com vocês, tá? Só um instantinho. O professor Ventura, ele ia apresentar aqui, no entanto, né, ele estava com uns problemas de saúde, aí ele deixou aí o papel para mim hoje. Deixa eu colocar só em tela cheia. E aí a gente pode conversar. Vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas, tá? Fiquem bem tranquilos aí, tá? Então, essa apresentação aqui que já é o segundo semestre que o João tem chamado aqui a gente para poder falar brevemente com vocês sobre a oportunidade de desenvolvimento, né, de temas de TCC, que é onde vocês estão focados agora, né, junto ao programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica da UFSCar, né? O professor Ventura hoje ele é coordenador do curso, né, de pós-graduação, de mestrado, e hoje eu estou como vice-coordenador, né, hoje aqui representando a coordenação do programa. Tá? Então, falar sobre um pouquinho sobre o programa, para quem não conhece nada a respeito e tudo mais, né, assim como o programa da engenharia elétrica, né, o programa da engenharia mecânica ele é bastante recente, né, ele iniciou suas atividades em 2019, com um curso de mestrado, tá? Aqui é o objetivo do programa, que vocês podem ver isso na página dele, né? A gente tem o objetivo de habilitar profissionais no nível de mestrado acadêmico, no nosso caso, para desenvolverem atividades associadas à pesquisa, ao desenvolvimento tecnológico e à docência superior no campo da engenharia mecânica, né? Então, de certo modo, né, o objetivo ele traça algo que é para tirar aquela visão que a gente tem às vezes, né, de que mestrado acadêmico é algo que vai ser usado para quem quer ser professor, né? O nosso programa, inclusive, tem boa parte dos alunos, né, quase metade, eu diria, de engenheiros que já que são formados e que estão na indústria, né, em empresas da região, principalmente aí, né, e que querem, né, se especializar um pouquinho mais nessa área que a gente tem feito pesquisas, tá? Então, aqui é só uma descrição breve do nosso programa. O programa da engenharia mecânica aqui da UFSCar, ele tem
uma área de concentração, que é em materiais e processos de fabricação, como termo geral, né? E a gente tem duas linhas de trabalho, duas linhas de pesquisa principais, que são, né, a linha de conformação mecânica e de engenharia de superfícies, né? Então, na conformação mecânica entram aí a parte de simulação numérica, né, desses tipos de processo, o estudo aí experimental de deformação plástica severa, né, entre outros assuntos, né, relacionados ao processamento de materiais via conformação, né. A outra linha é o que a gente chama aqui de linha de engenharia de superfícies, né, onde entram aí, né, a parte de usinagem, mais conhecida de vocês, né, de geração de superfícies especiais, superfícies funcionais, de monitoramento de processos, né, de usinagem, de manufatura aditiva, e uma linha que a gente tem se inserido recente, né, de manufatura aditiva, impressão 3D, como vocês costumam conhecer, tá? Para quem me conhece, talvez está pensando assim, nossa, mas por que o Bruce está fazendo nesse programa? Porque ele é o cara da dinâmica, das vibrações, né? Eu dou sistemas dinâmicos, dinâmica das máquinas, alguns de vocês talvez tenham feito aula comigo, né? A questão, né, que a gente tenta enfatizar no PPG-MEC é de tentar ofertar, né, um programa multidisciplinar, né, mas que tem uma concentração numa área específica, né? Então, a gente tem docentes de várias áreas aí da engenharia mecânica, não só da parte aí de fabricação, né, o Ventura próprio, o Armando, etc., mas de professores de outras áreas que acabam contribuindo para essa área de estudo principal, né, com os seus respectivos, né, conhecimentos, né? Então, a nossa área central, como eu já disse, é materiais e processos de fabricação, mas a gente tem aí contribuição na linha de ciências térmicas, mecânica dos fluidos, dinâmica, né, que é minha praia, próprio pessoal da manufatura, é claro, mecatrônica, projeto, né, além, né, de alguns pesquisadores, alguns docentes que estão mais alinhados aí com a área de engenharia de materiais, tá? Então, quando a gente fala de materiais e processo de fabricação, a gente pode falar também de problema de dinâmica, de problema de vibrações, a gente pode estar falando, por exemplo, também de problemas de transferência de calor, entre outras coisas que têm relação com várias áreas da engenharia mecânica, né? Então, para quebrar um pouquinho dessa visão que a gente tem quando a gente fala, vê a área do nosso programa, né? Então, o que, que a gente está. Por que, que eu estou aparecendo aqui, né, nesse contexto do trabalho de conclusão de curso? Né? A gente está com uma ideia, né, que a gente tem repetido para os alunos para divulgar essa oportunidade, que é de seguir uma trilha, né, ou pelo menos como a gente está chamando, onde os alunos podem ter um processo de facilitado, né, para seguir a graduação e posteriormente a pós-graduação dentro do programa de pós-graduação aqui na UFSCar, né. Para quem nunca ouviu falar, né, de mestrado, não sabe exatamente como funciona, né, só explicar um pouquinho disso, né. Como que é o modelo tradicional de transição da graduação para pós, né. Você cumpre lá sua graduação, como é o que vocês estão fazendo hoje, né, mais ou menos aí 5 anos, né, cumprem suas disciplinas, como vocês estão fazendo rotineiramente aí, né? Dentro da graduação, muitos de vocês, né, fizeram aí projetos de extensão, alguns fizeram iniciações científicas em diversas áreas aí da engenharia mecânica, ou mesmo de outras áreas que não da engenharia mecânica necessariamente. E agora vocês estão se preparando, né, para elaborar o trabalho de conclusão de curso de vocês e fechar esse ciclo da graduação, né, com essa monografia, né. Digamos que alguns de vocês aí talvez estejam pensando assim, eu estou pensando em fazer o mestrado, estou em dúvida, mas estou pensando, né, é o normal aí do perfil do aluno quase egresso, né. Digamos que vocês decidem, não, vou fazer o mestrado, beleza. Independente do lugar que você for cursar, o mestrado vai ser um curso aí de perto de 2 anos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, a depender da sua situação, se você tem bolsa ou não, ou a depender das regras do programa, tá? Mas em média 2 anos. O que, que você faz no mestrado? Né? Você faz disciplinas, assim como você faz na graduação, embora geralmente o foco da pós-graduação não seja esse mesmo, né?
E essas disciplinas vão capacitar vocês, né, para formação em pesquisa, para conhecimentos técnicos específicos da área do programa, né? E boa parte desses 2 anos você vai estar fazendo a sua pesquisa de fato e, ao final, né, vai montar sua dissertação, né, que é lá, mais ou menos, né, como se fosse um trabalho de conclusão de curso do mestrado, né, para simplificar a ideia, né. Então, isso aqui é um modelo tradicional, né? Se você vai cumprir sua graduação em 5 anos, vai ser mais ou menos isso, aí você cumpre mais o mestrado em 2 anos, então 7 anos para ser um engenheiro com um MSc na frente do seu nome aí, para colocar no seu currículo, coisa assim. O que a gente está propondo aqui para vocês, né? E é uma oportunidade, eu acho, né, que especialmente os alunos da mecânica, né, tem essa chance legal de fazer com a gente, né? Que é de viabilizar o mestrado acadêmico de forma acelerada, como a gente tem falado aqui. Qual que é a ideia, né? Se vocês já cumpriram pelo menos 80% de créditos de graduação, vocês podem optar por cursar algumas disciplinas do nosso programa como aluno especial, que a gente chama, né? O que é o aluno especial? É o aluno que está matriculado na pós, mas só para cursar algumas disciplinas, para adiantar alguns créditos, por exemplo, tá? E vocês podem fazer desde que tenham pelo menos 80% dos créditos cumpridos aqui na graduação. Além disso, né, o que vocês podem fazer se estiverem pensando em fazer um mestrado, né? A gente tem ofertado, né, os professores que estão credenciados no programa têm ofertado algumas iniciações científicas, mais ou menos alinhados com temas que podem evoluir aí posteriormente para o mestrado, tá? Então, se você já fez uma iniciação científica, às vezes com algum professor que está credenciado no programa, talvez você tenha até feito algum tema desse tipo, né? Além disso, né, aí eu acho que o que interessa mais para a disciplina agora é que a gente tem ofertado também temas de trabalho de conclusão de curso, né, também alinhados com temas que poderiam evoluir para um mestrado posteriormente, né? Não quer dizer que você vai fazer o mestrado durante a graduação, a dissertação durante a graduação, mas significa que você consegue já se inserir num contexto de pesquisa, né, que posteriormente vai poder virar uma dissertação de mestrado, né, e isso obviamente vai facilitar as coisas para a sua vida se você quiser fazer, trilhar esse caminho, né? Então, qual que é a ideia aqui, né? Quando você tiver que fazer as disciplinas do programa, você vai ter que cursar, você teria que cursar menos disciplinas, porque você já cursou algumas como aluno especial, e sua dissertação, né, estaria um pouquinho mais encaminhada, porque você já iniciou aquela pesquisa desde o seu trabalho de conclusão de curso, né? E obviamente isso facilita, né? E o resultado final, assim, só pensando, se você pensar só na questão do tempo, né, é que a gente reduziria aí o tempo de mestrado para algo um pouquinho menor que 2 anos, possivelmente, tá? Ou então, com 2 anos, talvez com a possibilidade de fazer algo um pouquinho mais elaborado, né? Ou, sei lá, de fazer um estágio de pesquisa fora, né? A depender da sua situação, tá? Deixa eu ver, acho que a Maísa está perguntando. O professor pode trabalhar e fazer mestrado ao mesmo tempo? Quer dizer, trabalha fora. Muito boa pergunta, Maísa. Não só pode, como uma boa parte dos nossos alunos estão nessa situação, tá? Então, que nem eu falei, né, tem vários alunos nossos que já trabalhavam, né? Por exemplo, eu tenho um orientado da Embraer, né? Ele, sei lá, deve ter uns 5, 6 anos de Embraer já, trabalhava há muito tempo, mas que tinha interesse de fazer um mestrado acadêmico, né? E aí a gente combinou, né, um tema que até era de interesse da função que ele cumpre na Embraer, né? E ele está fazendo mestrado acadêmico nisso, né? Inclusive com um certo apoio aí da empresa, né? Ele faz alguns experimentos lá e é em paralelo, né? Então, se pode trabalhar e fazer mestrado, pode, né? A única questão é que você não vai poder ganhar uma bolsa, né, sei lá, da CAPES, CNPq para o mestrado, ou FAPESP, qualquer coisa, enquanto está trabalhando, né? Se você for receber bolsa, você tem que ter dedicação exclusiva, tá? Então,
Só para esclarecer, mas é perfeitamente possível, tá? Claro que você vai estar dividida, né, o tempo entre o trabalho e a pesquisa, né? Que talvez do ponto de vista nosso, assim, da pesquisa propriamente, não é o ideal, assim, mas é viável e às vezes é interessante porque, né, a gente consegue trazer um pouquinho das demandas da indústria para as nossas pesquisas, tá? Então, acho que seria isso. Se eu não respondi alguma coisa, pode avisar. O Flávio perguntou, e os horários são noturnos nesse caso, das aulas? Das nossas disciplinas, pelo menos até então, a gente tem costumado ofertar, principalmente nas quintas e sextas, mas ao longo do dia, né? Tem uma exceção de uma disciplina apenas, que é uma disciplina de formação docente, né, que o professor Armando e o Flávio lecionam, que essa disciplina é dada às 18 horas, se eu não me engano. Tá? Mas as aulas são durante a semana, na quinta ou na sexta. Né? Normalmente, assim, digamos que se você estiver trabalhando, né, nos casos dos nossos alunos acontece muito isso, eles negociam com a empresa para liberar pelo menos um dia, certo? E aí ele consegue fazer a disciplina durante a sexta-feira inteira, por exemplo. Né? Por isso que a gente costuma concentrar as disciplinas, inclusive, no final da semana, que normalmente para o nosso perfil de aluno que está na indústria acaba ajudando. Tá? Então, no nosso caso, não é noturno. Tá? Eu queria comentar, eu tenho 2 alunos, né? Um está na Whirlpool e outro está na Hyundai, então os 2 trabalham, né? E o da Whirlpool era um tema que ele trouxe de lá, e aí está trabalhando no paralelo também. E desse da Hyundai, as coisas que a gente começou a fazer no mestrado, ele já viu até uma aplicação lá na Hyundai. Então também tem essa troca, né? A gente acaba tendo, acaba surgindo, né, as oportunidades, ele vai aprendendo como faz e aí consegue fazer. E sobre as disciplinas, acho que o Bruce ainda vai comentar, mas são pouquíssimas disciplinas, gente. Então, por exemplo, nessa questão, você vai fazer como aluno especial, por exemplo, você já consegue fazer umas 2, 3, dependendo, né? E aí depois você já vai ter que fazer só mais uma, lá, 4 disciplinas. Então é bem tranquilo, tá? Essa questão das disciplinas. Porque o que pega mesmo é o desenvolvimento da pesquisa e do texto, né? Isso, perfeitamente. No caso da mecânica, que vocês têm que cumprir 4 disciplinas, tá? E como aluno especial, vocês conseguem cursar até 3, tá? Esse é um teto que a gente coloca, né? E aí, assim, se você resolver fazer disciplina como aluno especial, você conseguiria matar 3/4 dos créditos que você vai ter que cumprir depois, né? Então, se você olhar 4 disciplinas, você pode achar que é pouco, né? Nossa, na graduação eu faço 10 uma vez, morrendo, mas faço, né? Que, igual o João falou, o foco do mestrado não é disciplina de sentar na carteira e ficar ouvindo e prova e não sei o que, não sei o que. É formar vocês como pesquisadores, né, e fazer vocês produzirem resultados de pesquisa, né, escrever artigo, sei lá, elaborar uma patente, se for o caso, na linha do seu trabalho, né, entre outras coisas, né. Então é exatamente isso, né. Depois eu falo da questão de aluno especial também, porque a chamada vai estar aberta daqui uns dias, né, e aí se alguém tiver interesse, pode dar uma olhada no site, ver que professor que tá credenciado lá, né, para dar uma olhada assim, eu gosto desse professor aqui, vou falar com ele, porque eu quero fazer mestrado, então beleza, né. E dar uma olhada no que a gente tem feito também, né. Aqui são só os nossos contatos, né, acho que vocês conhecem aí pelo menos um dos dois, tá. E o site do programa, né, tá aqui, ppgmec.ufscar.br. Eu vou mostrar aqui rapidinho só a questão da chamada de aluno especial. Deixa eu... Então, vou reforçar, tá, Bruce? Ó, se vocês tiverem interesse, deem uma olhada lá, né, o site, e aí vejam os professores que tem, né, e já conversem com eles e falem assim, olha, eu quero pegar um TCC que tem um tema, né, já direcionado para o mestrado, porque eu tenho interesse de fazer já as aulas como um aluno especial, né, já vai direcionando,
para que vocês tenham um tema só, né, ao longo do TCC e mestrado, e aí vocês conseguem fazer o mestrado em pouco tempo. Em vez de fazer em 2 anos, como vocês já desenvolveram uma boa parte da pesquisa ao longo do TCC, vocês podem acabar tendo o título de mestrado em 1 ano e meio a mais, né? Então não precisa fazer todos os 2 anos, que geralmente se faz. Se você já tiver, né, um trabalho pronto para fazer a defesa da sua dissertação, é só mandar para a banca, né, e defender. Então, assim, a ideia é que vocês já comecem a trabalhar para que vocês consigam, né, ter o título de mestre antes do que um período que seria, né, o padrão, aí, o tradicional, né, e vocês já adiantarem ao longo do TCC. Aí. Isso. Bom, se quiserem dar uma olhada, por exemplo, nos professores que estão atuando, né, e sobre o programa, de modo geral, né, tem essa aba aqui no site PPGMEC, e vai falar um pouquinho, né, de forma mais textual sobre as linhas de pesquisa e tudo mais. Vocês podem dar uma olhada, né? Aqui na aba de docentes, aqui na esquerda, vocês podem olhar um pouquinho quem que está no programa hoje, né? Então, vocês podem checar o currículo dos professores, ver os temas que eles estão desenvolvendo e tudo mais. Dá para ver algumas dissertações que já estão na biblioteca, no repositório da biblioteca da UFSCar, tá? Então vocês conseguem olhar para ter uma noçãozinha assim, de que trabalho que já foi defendido, né? E aí podem dar uma lida também, isso acho que pode ajudar a guiar vocês. Disciplinas também, tem as ementas aqui, tá? Então tem todo o nosso quadro de disciplinas aqui. E por último, acho que mais importante também, né, se você está pensando, está cogitando isso, estou cogitando fazer, sei lá, 1, 2 disciplinas como especial para dar uma olhada, né? Aqui na aba de processo seletivo, vocês podem ver aqui na esquerda, está escrito aluno regular e aluno especial. Aluno regular é quando você vai se matricular para virar um aluno matriculado formalmente, e aí você começa a contar aquele tempo de 2 anos de mestrado, mais ou menos, né? Vocês vão aqui em aluno especial, né? Então, clicando aqui, tem o edital, que ele já está em andamento, né? As inscrições vão, deixa eu ver, de 11 de fevereiro até 16 de fevereiro, tá? Então, ali meados de fevereiro vai ser a inscrição para aluno especial nosso. Vocês podem dar uma olhada no edital mesmo para ver as condições, né? Para entender um pouquinho melhor. E aqui tem as disciplinas que vão ser ofertadas, né? E quem vão ser os docentes também, né? Então são uma das 7 disciplinas que vão ser ofertadas. Eu quero ler um pouquinho mais sobre, sei lá, disciplina de fundamentos em metais e processo de fabricação. Quero ver como que é a ementa do curso, quero ver o que o professor vai dar lá, por exemplo. Então, lá na aba alunos, né, vocês podem ver, aqui acho que é mais fácil de ver por aqui, em oferta de disciplinas, tem as disciplinas que vão ser ofertadas agora no primeiro semestre, os horários, né, que acho que pode ser importante para alguns de vocês, né, alguns estão estagiando, coisa do tipo. E aí vocês conseguem ver também as ementas, né, para saber o que eu acho que eu consigo cursar, né, o que eu acho que é legal, né, para que caminho eu quero ir, então isso vai te guiar um pouco também, né. Então aqui está o horário disponível para vocês darem uma olhada, né. Como eu disse antes, né, também a gente está sempre à disposição para tirar dúvidas, né, e se vocês tiverem interesse nesse caminho, tá? Deixar aqui só o link para o edital de aluno especial. E é isso, né? Se tiverem algumas dúvidas a mais, também eu estou à disposição, né? E qualquer coisa também podem nos escrever. Tá? Então, obrigado, Bruce. Gente, é uma coisa bem legal, tá? Se vocês quiserem seguir aí, dá para fazer, né? A ideia é ajudar vocês tirarem já essa carga horária que é obrigatória das disciplinas, né? Para depois vocês focarem mais na pesquisa e já terem o título, tá? Essa que é a ideia aí da pós-graduação, vocês já começarem a trabalhar durante esse período. Isso. Certo? Alguém mais tem... desculpa, Bruce, pode falar. Eu ia perguntar um negócio, João. Não sei se você vai
pedir para os professores mandarem os temas para Ah, você? então, eu como ficou muito em cima das férias, assim, eu Uhum. vou usar os mesmos do semestre passado. Uhum. Você Não, beleza. tinha alguns novos, Bruce? Eu acho que por enquanto não. Aquele texto já serve, pelo menos no meu Porque caso. é só para, então, só para direcionar, assim, o que mais ou menos cada um faz, né? Uhum. Porque, assim, alguns mandaram temas gerais mesmo, assim, não foram Isso. coisas muito específicas, sabe? Uhum. Então, é só para direcionar para cada um aí, e aí, né, aí procurar o professor para conversar. Uhum. Acho que Não, é beleza. mais para isso. É Eu que acho ficou muito que em cima mesmo, aí não ia dar, eu acho. sim, não, imaginei, né? A gente tá Hum, em meados de janeiro começando a aula aqui, Pois então é. você ia ter que pedir no dia primeiro aí para dar certo. Sei lá, então. Aí não Não, sei. beleza. Aí eu preferi não correr com isso e deixar tudo. Porque Sim, também não é muita coisa diferente do que vai ser do que tem lá, sabe? É talvez um ou outro tema sim, diferente, mas ok. isso. Eu acho que na época que você pediu, aí a gente deu uma orientada pro pessoal que está no departamento para tentar ofertar, né, alguma coisa que tivesse relação com os temas de mestrado. Eu não sei se o pessoal indicou, mas acho que olhando os temas dá para ter essa ideia, né? Ou Uhum, olhando a lista de professores do programa também, né? uhum. Então, Tá, isso é. Então dá uma olhada na lista dos professores lá, acho que também já dá pra ter uma noção, né? isso. Alguém mais tem alguma dúvida, gente? Tudo certo? Sobre a disciplina também tá tudo certo? Só, é isso. Então, assim, semana que vem a gente tem aula de novo aqui, tá? Que eu vou trazer esses temas aí dos professores. Qualquer coisa vocês me perguntem. Eu vou tentar já liberar, né, até quinta-feira que vem, toda a disciplina lá no Moodle. Então, com todas as atividades, né? Você tentem as datas que tem para fazer as entregas. E também todas as semanas lá com o cronograma das aulas, né? Mas se vocês quiserem já pegar e assistir toda a playlist lá também pode, tá? Então é naquela ordem lá mesmo, eu não vou mudar nada lá do YouTube. Eu só vou organizar certinho para quem quiser, né, acompanhar semana a semana aí lá no Moodle, para que vocês também não fiquem muito perdidos sobre o cronograma. Mas é isso, tá, gente? A gente se vê então semana que vem. Vou parar a gravação aqui. Obrigado, Bruce, mais uma vez.